a gente recebe a psicóloga Aline Hess. Obrigada, Aline, pela sua presença. Boa tarde. Boa tarde. A Evelyn Faria, que vai contar pra gente o que tem passado também nesse coração, sentimentos, se você se identifica com essa pesquisa. Boa tarde, Evelyn, seja bem-vinda. Boa tarde. Tem vezes que sim, tem dias que sim, porque eu acho que isso é do ser humano, né? Daqui a pouquinho, então, a Aline vai contar pra gente se é do ser humano. Tá certo. E a Lenir Bonifácio, que também está aqui representando as pessoas que em alguns momentos se sente nessa solidão. Sim, eu também me coloco assim diante dessa situação, porque quando você tem família e de repente você cai numa situação, na hora que vem uma separação, você cai na real que está sozinho, à noite você começa a ficar deprimida, então você vai correr para outras coisas. Por exemplo, a rede social, você corre para lá e ali começa a jogar seus problemas, suas ansiedades, e isso acarreta mais enfermidade na vida da pessoa. Evelyn, você tem percebido que com o passar dos anos, com o passar do tempo, fazendo um comparativo da sua vida de antes para a vida de agora, você tem tido menos contato pessoal, assim, físico, com as pessoas, com suas amigas? Como é que você analisa a sua vida? Então, tem dias que sim, igual teve aniversários meus que eu preferi eu, meus filhos e meu esposo, do que chamar pessoas, não sei te falar. E assim, sim, tem vezes também que a gente está se sentindo sozinho, apesar que nós não somos sozinhos. Jesus está com a gente, Deus está a todo momento do nosso lado. Mas eu estou falando assim, fisicamente, mesmo você tem seu esposo, seus filhos, mas às vezes os problemas te acarretam e você acha que você está sozinho, chora todo, sim, do nada. E eu não gosto de colocar nas redes sociais os meus problemas. Porque tem pessoas que até se alegram, tá, Roberta? Fala assim, nossa, aparentemente está bem, mas olha aí como que é a vida dela, entendeu? Então, assim, a gente tem que lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade, e nos momentos que a gente se sentir sozinho, a gente não tem que ir para as redes sociais. A gente tem que ir aos pés de Jesus, orar, Senhor, me dá força, alegra o meu coração. Porque, Roberta, nós estamos vivendo dias muito difíceis, que, se deixar, leva até uma depressão. Aline, por que a gente, comparando a quantidade de pessoas, a quantidade de vezes que a gente saía, o que tem acontecido que tem levado as pessoas a essa dificuldade de, hoje em dia, conseguir se relacionar? E quando eu digo se relacionar, gente, não é necessariamente arrumar um parceiro ou uma parceira, não. A gente está falando de relacionamento, até mesmo de amizades. Não sei, a sensação que a gente tem é que as pessoas estão vivendo mais o virtual do que essa relação pessoal. O que está acontecendo? Roberta, um levantamento, uma hipótese que os estudos têm trazido, o que acontece? Quando a gente se relaciona nas redes sociais, as redes sociais em si, elas são feitas com o objetivo de nos prender a atenção. Então, ali ela é feita de tal forma que quando você vê aqueles vídeos curtos, principalmente, que você vai passando, cada vez que você vê aquele vídeo, há liberação no nosso cérebro de uma substância chamada dopamina, que gera um grande prazer na gente. Então, a cada 2, 3 segundos, liberou um pouquinho, liberou um pouquinho, liberou um pouquinho. E a gente sente um grande prazer com aquilo, cada vez que a gente sente aquilo. E essa sensação, ela é viciante. A gente quer sentir novamente. Só que essa sensação, a liberação da dopamina na vida real, não acontece com a mesma intensidade e com a mesma frequência que as redes sociais. Então, quando a gente sai das redes sociais e volta para o mundo real, a gente não tem essa sensação de prazer com a mesma frequência e intensidade. Só que o nosso cérebro, nossa, eu quero de novo, nossa, eu quero sentir aquilo de novo. E, naturalmente, a gente volta para o celular em busca dessa sensação com o rolar dessa tela. E por que jovens e idosos estão sendo mais afetados? Olha, Roberta, eu acho que aí tem uma realidade social que, geralmente, quando a gente fala dos adultos, os adultos ainda precisam trabalhar, né? Ainda tem uma produtividade muito grande e o tempo tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, uma demanda muito grande nessa faixa etária. Os idosos, essa demanda ela diminui um pouco, alguns param de trabalhar, outros já não têm filhos para cuidar, sobra um tempo maior.
E aí a pessoa se torna mais vulnerável para o uso do celular. O que antes as pessoas gastavam saindo na rua para conversar, ou indo para uma igreja, ou fazendo um curso, ou cuidando do seu próprio jardim, não sente mais tanto esse prazer, né? E aí nas redes sociais esse prazer acaba se tornando mais fácil. E as crianças também, uma vez que os adolescentes de hoje é uma geração que cresceu com o celular, já nasceu com o celular. E a gente não tinha ainda tanta noção dos malefícios das redes sociais como a gente tem hoje. Essa é uma mudança que agora a gente já está começando com as gerações menores, onde a restrição do celular e das redes sociais tem tido uma atenção e um cuidado maior. Mas esses adolescentes e jovens já estão bem viciados e com uma situação bem complicada para essa retirada do celular. Já nasceram nessa imersão, né? Exato. Dessa era digital, tecnológica, em que tudo está aqui, vem tudo para cá. Mas não é só medindo a quantidade do uso do celular que ele tira a gente desse convívio social. Não é só esse o termômetro que define a solidão de uma pessoa, né? Não, porque, como eu falei, a pessoa ela deixa de sentir prazer, não é tão mais gostoso estar em pessoas aqui. Isso daqui já não gera mais tanto prazer como o celular e as redes sociais. E o cérebro, ele tende de forma automática, buscar esse prazer. Então, não é que a pessoa tenha até mesmo consciência, estou ficando mais nas redes sociais e menos socialmente. Não, o social, a vida real, deixa de gerar prazer. A pessoa passa a não ter mais prazer nesse contato social. E aí ela acaba buscando aquilo que gera um prazer mais rápido. E eu quero saber de você de casa, você que está acompanhando Fala Espírito Santo, como é que você se sente? Também tem esse sentimento da solidão? Conta pra gente e o que pode estar por trás disso, qual é o principal fator também que tem diminuído o seu convívio com seus amigos. Já reparou se vocês em algum momento deram alguma desculpa, né? Arrumaram alguma resposta assim bem vazia para negar um convite, por exemplo? Vamos passear, vamos tomar um café, vamos numa festa. Como é que você, Evelyn? Olha, A cara que você fez já entrega. a minha amiga tá até ali, a Juliane, hoje ela veio comigo, tá? Então, assim, ela falou, vamos pra cafeteria. Aí eu fiquei, Juliane, não é assim mentira, não é mentir, mas é o sentimento que você está por dentro. Não vou não, eu estou cansada, estou desanimada. Mas assim, você sabe que você não está bem por dentro, não tem? Então, assim, acaba não indo. Vários convites, minha irmã também. E prefere ficar em casa? Sim, eu saio, vou louvar. Mas tem vezes que eu estou com menos frequência, fico mais em casa, animada. Não sei te explicar, um sentimento que não é legal. Quando você, Leni, se sente sozinha, quais sentimentos, assim, isso acaba prevalecendo? Eu começo a chorar. Eu sou mais de chorar. Choro. Aí depois eu paro de chorar. Eu falo, eu não posso ficar assim. Aí, para me policiar, eu vou um pouco lá na rede social, depois eu volto outra vez. Mas eu sou uma pessoa muito, assim, imperativa, agitada, então eu me policio muito e consigo superar isso aí. Ao contrário de crianças, né? Tem crianças que não conseguem superar, então ela fica ali até se adoecer. E eu consigo, graças a Deus. E quando você vai à rede social, nesse dia que você está com esse sentimento de solidão mais aflorado, você vai, busca a rede social, aí depois volta para sua rotina. Você volta pior ou melhor? Eu acho que a gente volta pior, né? Porque ali é uma coisa passageira, passou. Mas se você tiver alguém, uma pessoa para conversar, um grupo, uma pessoa que te dá mais atenção, fica melhor. Então, eu consigo superar isso aí. Olha só, já chegaram vários comentários de pessoas que estão se identificando com o assunto de hoje. Tem uma pessoa que diz, olá, boa tarde, eu convivo com 2 pessoas em casa, né, 2 filhos, um tem 19, um de 19 e a outra de 30, que está grávida. Eu só vejo eles somente na hora do almoço e também da janta. Cada um fica enfiado no quarto, eu olho para as paredes o dia todo. É horrível você estar acompanhada e viver sozinha. Isso é pior do que viver sozinha. Daqui a pouco a Aline Ressa vai dar dicas para a gente tentar driblar esse sentimento, né? E até que ponto também isso é normal, porque até tem momentos que a gente quer ficar sozinha. Mas e aí, será que está chamando a atenção?
né, já acendeu a luzinha do alerta, tem gente falando aqui, precisamos falar sobre solidão das mães atípicas, muitas vezes abandonadas pelos maridos, sem rede de apoio. Esse é o comentário da Luzia. Tem uma outra mãe também está pedindo ajuda, porque ela tem uma filha de 11 anos, que mesmo estando as duas juntas, essa filha se sente sozinha. Hoje mesmo está em crise depressiva, ela não foi à escola. Aline, em que momento, a partir de que situação que essa solidão pode se tornar preocupante? Acho que nós, seres humanos, somos feitos, nós nos desenvolvemos e chegamos até onde nós estamos sendo um animal, um ser sociável. Nós dependemos um dos outros, nós vivemos em coletividade e precisamos dessa coletividade. E isso a gente ensina às crianças através das escolas. As escolas é um grande local onde elas podem socializar, onde tem regras, onde tem um aprendizado, enfim. Agora, se esse sentimento de solidão, ele está presente mesmo, muitas vezes tendo pessoas à volta, então temos família, tenho amigos, ou se não há, mas tem esse sentimento de solidão, é importante buscar ajuda, porque esse sentimento de solidão, ele não é saudável e não vai passar simplesmente se a gente não atuar em mudanças significativas na nossa vida. É possível fazer isso sozinho? Sim, é possível, né? Mas se você não está conseguindo, ou se isso está durando um tempo muito grande e isso vem piorando, trazendo até pensamentos ruins sobre você, sobre a sua vida, é importante procurar ajuda. Pode ser em posto de saúde, pode ser com médicos mesmo, né? Não precisa necessariamente esse pedido de ajuda inicial, eu tenho que procurar um psicólogo. Profissionais da saúde mental vão conduzir isso, mas a ajuda ela pode vir de qualquer lugar, pode ser de amigos, pode ser na igreja, pode ser no seu trabalho, né? Busque essa ajuda, traga esse sentimento, mas entenda que a superação dessa solidão tem partes que pode ser uma ajuda externa, mas tem partes que pode ser uma ajuda sua. Vai ter que ter uma ajuda sua, em que você vai precisar rever os seus hábitos e ver quais esses hábitos estão prejudicando e deixando você mais isolado e quais os hábitos podem te ajudar a sair dessa situação de solidão. Daqui a pouquinho você vai falar para a gente também como que a gente analisa se o que eu estou fazendo ou deixando de fazer, isso também possa estar me levando para um caminho da solidão. Será que eu estou recusando muitos convites? Será que eu também não quero, sabe, me envolver muito com o mundo social? Será que isso acende um alerta? Daqui a pouco você vai contar pra gente, Aline, mas tem um comentário aqui da Letícia Pimenta, que eu quero ler ele agora. Lê, obrigada, viu, pelo seu carinho sempre com a gente, sempre participando ao vivo aqui. Ela disse o seguinte, sobre esse assunto é aquela sensação, é estar sozinha no meio da multidão, principalmente quando perdemos alguém. Eu mesma perdi minha mãe e minha avó num intervalo muito pequeno. Quando você se vê sem chão e não tem ninguém para te dar um apoio, um abraço. Então, como enfrentar esse sentimento de solidão e fazer com que ele se torne até mesmo algo mais grave ainda, uma depressão, por exemplo, Aline? Atuando assim dentro disso, a pessoa precisa entender e é importante preservar e cuidar das suas relações sociais. Muitas pessoas têm a falsa ideia de que famílias é o suficiente. Não, o que importa é família, o que importa é família, a família super importa. Óbvio que é importante a gente manter e cuidar das nossas relações familiares, mas é importante também a gente cuidar das nossas relações sociais. Inclusive, os dados, os estudos mostram quando as pessoas vão se tornando mais velhas, quem está mais próximo dessas pessoas não é a família, são os amigos, são os contatos sociais que a gente teve ao longo da vida. Né? E isso é importante, as amizades, os contatos de pessoas que a gente carrega ao longo da vida. Então, é muito importante, ao longo da vida, as pessoas cultivarem boas relações, seja com os vizinhos, seja com os amigos do trabalho, com os amigos de infância. É importante as pessoas ficarem atentas e não se isolarem socialmente desses contatos e buscarem hábitos de vida que proporcionem esse tipo de socialização. Mais uma vez, é atividade física, é a igreja, é um curso e cultivar essas amizades. E cultivar significa uma atitude da própria pessoa em busca dessas amizades. Não é simplesmente, só me liga. Muitas vezes os idosos têm muito disso, não quero ligar para não atrapalhar, né? Não sei qual é a hora. Não, é importante os idosos terem essa busca ativa. É ligar sim, é mandar uma mensagem. Hoje em dia, da mesma forma que a ferramenta do celular
pode ser prejudicial, ela pode ser muito bem-vinda. Mande uma mensagem. Estou com saudade, posso te ligar? Né? Ter essa busca ativa pelos contatos sociais. E colocar em prática aquele encontro, né? Aquele café, né, Evelyn? Né, Leni? Cumprir, né? Ó, aceitem os cafés, aceitem receber visitas, visitem também, que é importante. A Aline já falou aqui pra gente que nós fomos feitos para isso, né? Para esse convívio social. A gente não pode se isolar. Obrigada pela participação de vocês, viu? Obrigada a você. Uma boa tarde. Boa tarde.